da aula de hoje é fazermos um resumo das constantes de equilíbrio químico. São várias siglas, para representar essas constantes, então eu preparei para vocês aqui um resumo de todas elas, para você não confundir mais. Primeiro que as constantes de equilíbrio químico são sempre representadas pela letra K. E aí você já está observando aqui que tem Kc, Kp, Kw, Ki e por aí vai. Então o objetivo aqui hoje é nós falarmos da diferença de cada uma dessas constantes. Fique ligado. Bem, temos aqui uma equação genérica em que A reage com B produzindo C mais D. É uma reação reversível, ou seja, reagentes se transformam em produtos, produtos se transformam em reagentes. Quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, as concentrações de todos os participantes se estabilizam e nós temos uma situação, então, de equilíbrio químico. Bem, e aí agora a gente vai determinar a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração. Observe, nós vamos pegar aqui então, olha, o colchete, tá pessoal, representa concentração. Então se vocês observarem aqui, ó, todas as constantes está representando concentração dos participantes, tá bom? A única que não tem colchete é da pressão parcial, que é parêntese, que aqui representa, a pressão parcial dos participantes, ok? Mas todas as outras vai representar em termos de concentração. E vocês vão ver também que para chegar nas expressões, dessas constantes, é tudo é praticamente a mesma coisa. Pequenos detalhes aí que vai dar diferença, tá bom? Bem, então a expressão da constante em termos de concentração, eu vou pegar os produtos, olha lá, concentração dos produtos, vou multiplicar aqui as concentrações dos produtos, tomando cuidado de elevar aqui, ó, cada substância ao seu coeficiente estequiométrico, que os números que vão aparecer aqui, na frente de cada molécula, de cada substância. Então, ó, Kc igual concentração de C elevado a C, concentração de D elevado a D, concentração de A elevado a A, vezes concentração de B elevado a D, tá vendo? A B, tá vendo? Então, nós chegamos na expressão aqui em termos de concentração dos participantes. Simples, né? Bem, agora quando for Kp, que é em termos de pressão parcial, tome cuidado, porque aqui nesse caso, esse tipo de constante vai ser aplicada somente para gases, tá bom? Já todas as outras constantes, você vai utilizar, você só vai participar de todas as outras constantes quando a substância estiver no estado gasoso ou aquoso. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Não vai entrar nas expressões de constantes de equilíbrio substâncias no estado sólido e líquido. Só participa das expressões das constantes de equilíbrio substâncias no estado gasoso e aquoso. E no caso aqui da constante em termos de pressão parcial, ela vai ser utilizada apenas para sistemas gasosos, ok? Bem, e aí o raciocínio é o mesmo, de antes, Então, olha lá, pressão de C elevado a C vezes pressão parcial de D elevado a D sobre pressão parcial de A elevado a A vezes pressão parcial de B elevado a B. Sempre elevado aos coeficientes estequiométricos. Bem, agora nós temos aqui a autoionização da água. O que é a autoionização da água? Temos aqui a água líquida se transformando em íons. H+, aquoso, ou H- aquoso. A constante da autoionização da água, como nós já falamos, substâncias líquidas não entram. Então, vai ser concentração de H+ vezes concentração de OH-. De todas as constantes, essa aqui é a única que a gente sabe o valor exato dela, Não precisa nem calcular, a gente já sabe o valor dessa constante,
que é 1 vezes 10 a menos 14. Bem, e aí nós temos agora aqui substâncias ácidas e substâncias básicas. Então nós temos aqui um ácido que eu representei com Ha, aquoso, em equilíbrio, né, com seus íons, H+, e A-. E aí agora a constante de equilíbrio aqui, ela é chamada de Ka, que é a constante de acidez, tá bom? E se eu estiver falando de uma base, vai ser a constante de basicidade. Porém, eu posso também, em vez de chamar de Ka e Kb, eu posso chamar de Ki, que é constante de ionização. Então, Ki vale tanto para ácidos quanto para bases. Se eu quiser uma coisa mais específica, eu vou falar de Ka, que é de acidez, Kb, que é de basicidade. Mas se você ver Ki por aí, é isso, tá bom? Bem, e aqui agora, aqui embaixo, nós temos o KPS, ou simplesmente KS, que é a constante do produto de solubilidade. Essa constante, ela vai tratar então da solubilidade, ou de sais ou de bases, tá bom? E quanto maior o valor de KPS, mais solúvel é aquela substância, tá certo? Bem, e aí, olha, eu coloquei um exemplo aqui, olha, um sal no estado sólido se dissociando em seus íons. Olha lá, fica atento a essa dissociação, tá bom, pessoal? Porque se você errar essa dissociação, ó, não colocar o 2 aqui, você acaba errando tudo, tá bom? Então tome cuidado, fique atento. Ó, AB2 sólido se transformando, ó, A2+, ó, separando aqui os íons, né? O 2 é um composto iônico, então eu posso considerar aqui, olha, a carga, né, o NOx do A aqui, ó, 2+, 2 positivo, mais 2B-, ó, tá vendo? Então aqui tá a dissociação do sal, tá? O sólido não vai entrar, então KPS é igual concentração de A2 positivo vezes concentração de B elevado a 2, olha lá, tá vendo? Então essa é a constante do produto de solubilidade. E para encerrar, deixamos esse espaço maior aqui, né, para falar da hidrólise salina. E a constante da hidrólise salina é o KH, tá certo? Feio, né? Mas é assim que fala, é o KH, tá bom? Hidrólise salina. O que é hidrólise salina? É a reação de um sal na água. Essa reação de hidrólise, ela é o oposto de uma reação de neutralização. Se você olhar a reação inversa aqui, ó, ácido mais base, o que produz? Sal e água, tá vendo? Então, sal e água vai produzir ácido e base. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem todo sal vai sofrer hidrólise formando ácido e base, tá? O objetivo aqui, né, nós mostrarmos a constante aqui. Então eu não vou explicar algumas coisas, mas vamos nos ater à constante, tá bom? Mas é muito importante que vocês que queiram aprofundar nesse assunto de hidrólise salina, que vocês voltem aí aulas, né, sobre ácidos e bases. Aqui mesmo no canal nós temos, né, ácidos, bases, sais e óxidos. Volta aí na aula de ácidos e bases e verifica aí a questão da força dos ácidos e das bases. Isso vai ser importante para compreender, né, a hidrólise salina, tá bom? Então, o que vocês precisam ter em mente aqui é, nem todo sal, ao ser dissolvido em água, vai sofrer hidrólise. E quando ele sofrer hidrólise, formando ácido e base, quem é que vai predominar aqui? O pH da solução resultante. Será que ela vai ser ácida? Ácido, né? Será que vai indicar que é ácido ou vai indicar que que está mais para o básico, né? Vai estar mais para o ácido ou vai estar mais para o básico? Isso que a gente tem que levar em conta aqui no caso da hidrólise, tá bom? Então a gente vai ter vários tipos de hidrólise, mas eu coloquei um exemplo aqui em que nós temos um sal, o cloreto de amônio, então dissolvendo em água, né, ela líquida, e aí vai formar aqui, ó, HCl, NH4OH, ó, lembrando que aqui você tem NH4+, Cl-. A água você tem HOH,
né? Mais e menos. Então, ó, NH4 com OH, NH4OH, e o H com Cl, HCl. O resultado aqui foi um ácido forte. Então, como eu falei, volta aí a aula anterior de ácidos e bases para você lembrar o que são ácidos fortes e fracos, né? E aqui o resultado foi um ácido forte e uma base fraca. Então, teoricamente, eu poderia representar de forma mais direta a reação dessa maneira. Ela até escreve aqui, teoria. Mas, na prática, né, o que acontece realmente aqui nessa reação? Olha bem, o que acontece é que esse sal, ele vai sofrer uma dissociação. Lembra aqui, ó, ele vai se dissociar. Ele vai se dissociar, então, em NH4+, e Cl-. A água, ela nesse caso aqui, ela não vai interferir, porque a água, né, para nós aqui, lembra que a água é líquida, ela não vai interferir na constante de equilíbrio, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, vou deixar a água do jeito que está, beleza? Já o ácido aqui, ele vai ionizar em H+, Cl-. A base não ionizou, não se dissociou. Aí poderia vir a pergunta, né? Mas peraí, por que o ácido ionizou, formou íons e a base não? A chave para essa pergunta é justamente considerar isso aqui. Quando o ácido ou a base for forte, vai acontecer a separação de íons. Lembra que fortes não tem medo, eles ficam sozinhos. A dica aí, ó, tá vendo? Já quando a base ou o ácido for fraco, não vai se dissociar, ele vai ficar sozinho, porque ele tem medo, ele quer ficar junto, tá? Grava essa dica aí. Fortes não se preocupam em ficar sozinhos, não tem medo, são corajosos. Fracos tem que ficar junto, não fica sozinho de jeito nenhum, não é mesmo? Então, olha, então aconteceu isso, os íons do ácido se separaram, da base não. Bem, aí eu cheguei então nessa equação aqui, beleza? Vocês viram, observe que eu cortei, ó, cloro com cloro, tá? Por quê? Porque do mesmo jeito que ele estava aqui no reagente, ele apareceu lá no produto, então ele nada mais é do que um íon espectador, tá bom? Então eu pude cortar esses íons, porque da mesma forma que ele estava aqui, ele estava lá, ele não reagiu, tá bom? E aí sobrou, então, no meu produto H+, NH4OH, e no meu reagente NH4+, porque a água não vai entrar. Então, a constante de equilíbrio aqui em termos de hidrólise, KH, é a concentração de H+, vezes a concentração de NH4OH, dividido pela concentração de NH4+. Beleza? Bem, chegamos então na expressão. Mas aqui no caso da hidrólise, eu poderia calcular o valor de KH sem ser a partir, né, de outras maneiras, tá bom? Usando essas fórmulas que vocês estão vendo que eu coloquei aqui. Qual que é a interpretação, ó, dessa fórmula aqui então? Constante de hidrólise é igual constante de equilíbrio iônico da água dividido pela constante de basicidade. Eu vou usar essa fórmula quando o meu produto for uma base fraca, tá bom? Se o meu produto for uma base fraca, eu posso usar essa fórmula para descobrir o valor de KH. Mas se o meu produto for um ácido fraco, eu posso usar essa fórmula para descobrir o valor de KH, tá bom? E se os dois forem fracos, se formar um ácido e uma base fraca, eu posso usar, opa, faltou aqui, ó, é o KH vezes KB, tá bom? K de A, constante de acidez, vezes constante de basicidade, se os dois forem fracos. O fraco fica sempre embaixo, tá bom? Cuidado, hein? Não seja fraco, para você não ficar embaixo, ó. Só a dica aí, bobinha, né? Enfim, pessoal, esse foi um resumo, então, de todas as constantes de equilíbrio, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, se qualquer dúvida, pode colocar aí também, tá bom? Se ficou alguma dúvida, basta colocar aí. Vou dar licença para vocês tirarem um print desse quadro, que tá aí o resumo de todas as constantes. Muito bem.
Se inscrevam no nosso canal, né? Apoie o nosso trabalho. É gratuito, pessoal. Vai lá, se inscreva aí. Até mais. Tchau.